Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a bênção do Senhor esteja na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso, mas eu profetizo que se houver alguma coisa impedindo a sua alegria, a sua vitória, que Deus, com a sua mão poderosa, agora remova da sua vida e você seja grandemente abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para dizer a você hoje e eu quero falar com Ele antes de falar com você, para que Ele fale com você através da minha vida. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, glorioso, santificado, bendito seja o Teu nome. Agora, Deus, usa a minha boca para abençoar o Teu povo, Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, fala com o Teu povo, abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, que essa palavra encontre, ó Deus, um espaço na vida de cada pessoa que está assistindo ou ouvindo essa palavra, ó Deus, e ela seja abençoada, que tal pessoa, Deus, alcance aquilo que precisa, receba no seu espírito o alimento, receba na sua alma a cura, receba no seu físico a libertação, em nome de Jesus, amém e amém. E a palavra que Deus tem para compartilhar conosco se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, é um texto muito conhecido, onde o rei Josafá, ele se encontra numa situação muito difícil, e se esse for o seu caso, Deus tem uma palavra para você hoje. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá o seguinte: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti, ou estão postos em ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e
neto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 17 no final: não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo, o que quer que você esteja enfrentando ou precisando, você tem que saber de uma verdade: se essa batalha vai além da sua capacidade, das suas condições de lidar com ela, ela não é mais sua. Essa batalha é do Senhor. Todos nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, o apóstolo Paulo diz isso. O que muitos ignoram é que o medo também vem pelo ouvir. Numa cena de filme de terror, por exemplo, o que nos deixa apreensivos não é o que a gente vê, mas o que a gente escuta ou não escuta, porque até o silêncio mexe com a gente. Eu me lembro do filme O Exorcista, que eu assisti quando tinha 14 anos, hoje eu estou com 60. Tem uma cena no filme que esses filmes de terror eles sempre são escuros, as coisas acontecem no período da noite, das trevas, né? E tem uma imagem naquele filme em que o padre está no escritório e a câmera vai chegando perto dele e de repente aquele silêncio, né? Aquele silêncio ensurdecedor, de repente toca o telefone, não tem quem não pule naquela cena, não tem, é de matar. O que a gente ouve mexe com a gente para o bem ou para o mal. O que a gente ouve provoca em nós reações emocionais. Uns paralisam, outros se desesperam, outros se mexem tentando uma saída. Mas medo não é uma prerrogativa de um certo tipo de pessoa, não é só dos covardes, todos sentimos medo. O rei Josafá reagiu da mesma forma que todos reagem diante de uma notícia ruim. A gente precisa notar o seguinte: ele não viu o exército enorme que vinha contra Jerusalém. Ele foi informado de que um exército enorme vinha contra Judá. E ele teve medo, diz o texto aqui na minha versão, ficou alarmado. A emoção era real. Porque emoções são reais, a gente as sente na pele. O que provoca isso pode ser real ou não, mas as emoções são reais para quem as sente. E a gente não precisa provar nada a ninguém para dizer que não tem medo. Josafá sentiu medo. E não sentiu medo só por si, mas porque tinha uma responsabilidade para com todo o povo de Judá. Ele tinha que lidar com esses inimigos, com os moabitas, os amonitas e os meunitas que vieram contra Judá. 3 inimigos, 3 problemas e de uma vez só. Geralmente as lutas são assim, nunca vem uma de cada vez, é sempre 2 ou 3 ou mais de cada vez, e normalmente há outras pessoas envolvidas que dependem da nossa estabilidade emocional, financeira, para sobreviverem àquilo que está acontecendo. Gente que depende de nós para lhes dizer o que fazer nessa situação. Então não dá para não se alarmar. E não há nada de errado com isso, em se sentir assim. Não há nada de errado com a sua salvação por você se sentir assim. Mas, e sempre há um mas, o medo não pode ter a última palavra em nossas vidas. O medo exige algum tipo de reação que não pode, de maneira
alguma ser a nossa paralisação, nem o nosso desespero. A reação de Josafá ao medo gerado por aquela notícia de que um ataque iminente por parte dos inimigos de Judá estava para acontecer, foi buscar o Senhor. Essa foi a reação ao medo que ele sentiu. E aqui está o pulo do gato, gente. Porque o diabo e a vida, vez por outra, nos colocam em situações muito difíceis, muito desesperadoras, assustadoras, naquelas situações em que a gente descobre que não tem controle algum, situações que a gente não pode fazer absolutamente nada, situações que a gente descobre a nossa impotência, situações em que a gente fica só olhando para ver o que vai dar, porque não tem nada mais para fazer. É terrível essa sensação. Mas o fato da gente não ter como resolver certas coisas, não significa que elas não possam ser resolvidas. O fato da gente não ter como derrotar os moabitas, amonitas e meunitas da vida, não significa que eles não possam ser derrotados. Então deixe-me lhes dizer uma coisa muito importante. Quem quer que seja, ou o que quer que seja, que nos coloque numa situação de beco sem saída, está cometendo um grande erro ao fazer isso. É dar um tiro no pé. Quando a vida e o diabo nos colocam numa situação de beco sem saída, eles estão dando um tiro no pé. Porque ao fazerem isso, eles não nos deixam outra opção se não irmos para Deus. Nós não temos a força, nós não temos o equilíbrio, nós não temos a direção, nós não temos estratégias para lidar com certas situações, mas Deus tem. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso terapeuta, Ele é o nosso general, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa torre forte. A Bíblia compara o povo de Deus a um rebanho de ovelhas. E a única defesa de um rebanho é o seu pastor. Ovelha não sabe lutar contra predadores. Ovelha não tem garras, não tem mandíbula, não tem a índole de lutar para enfrentar seus predadores. Ovelha só tem uma defesa contra os seus predadores: o seu pastor. Josafá sabia muito bem disso. Estou com medo e preciso fazer alguma coisa pelo povo, mas essa situação é demais para mim. Eu vou para Deus, eu vou levar as minhas inquietações, as minhas preocupações, o meu medo para Deus. Eu sou o rei, mas acima de mim tem alguém que pode todas as coisas que eu não posso. Quando Naamã, aquele general sírio, que a gente conhece muito bem a história, ele vai até o rei de Israel, ele vai levando para o rei de Israel uma carta do seu rei, do rei da Síria, exigindo que o rei de Israel curasse Naamã da lepra que tinha. E quando o rei de Israel recebe aquela carta e lê aquela carta, ele surta. E ele diz o seguinte: por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, verso 7. E a indignação dele procedia, porque há coisas, muitas coisas, diga-se de passagem, que pessoas, por mais poderosas que sejam, não podem fazer. Josafá não tinha como vencer aquela guerra humanamente falando. Então ele vai ao Senhor, ele proclama um jejum nacional, ele reúne todo o povo para buscar a face do Senhor. Porque, gente, há lutas em que todos os envolvidos têm que se engajar. É muito comum pessoas que são esteio da família, por exemplo, filtrar as coisas, esconder a verdade dos fatos para poupar os outros do que está acontecendo. Mas isso nem sempre é bom.
Há situações que isso é necessário, não há necessidade de alarmar todo mundo, mas há situações em que é preciso que todo mundo entre no esquema. Quando todos podem ser prejudicados se algo der errado, todos têm que participar do problema. Se você é chefe de família, tem que pôr todo mundo para orar, para buscar a face de Deus, se assim a situação pedir. Inclusive até dar uma enxugada no orçamento, se for o caso. Se você é dono de um estabelecimento, também tem que conscientizar todo mundo que trabalha ali de que se o barco afundar, todo mundo afunda com ele. Então todo mundo precisa dar o melhor de si. Todos têm que se unir para derrotar o inimigo, seja ele uma enfermidade, seja ele um tempo de vacas magras, seja ele uma desordem emocional, seja ele um pecado, seja o que for. Foi isso que Josafá fez. Ele convocou o povo para juntos trazerem Deus para dentro daquela situação. E ele faz uma oração muito intrigante, uma daquelas que o povo dos nossos dias costuma chamar de oração forte. Olha, veja o que ele diz aqui nas minhas palavras, na minha interpretação. É como se ele estivesse falando assim: eu estou falando com um Deus certo ou tem outro? Não é o Senhor que tem força e poder em suas mãos? Não és tu o nosso Deus? Josafá traz Deus para dentro da história do seu povo. E nós também temos uma história com Deus, e Ele não pode ficar de fora dela nunca. Não podemos enfrentar nossos inimigos como se Deus não fizesse parte das nossas vidas. Não podemos enfrentar nossas lutas como se Deus não fosse acessível a nós. Não podemos enfrentar os ataques do inimigo como se não tivéssemos um Deus que luta por nós. Nós precisamos dele, nós precisamos da direção dele, nós precisamos da presença dele, nós precisamos do poder dele. O Senhor não é o Deus que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Senhor não é o Deus que nos trouxe até aqui, o Senhor não é o Deus que nos deu tudo o que temos, o Senhor não é o Deus que nos permitiu passar pela pandemia. O Senhor não é o Deus que nos sustentou durante essa pandemia. Por acaso há algum outro Deus que possa nos ajudar? Por acaso há algum outro Deus que possa resolver essa situação? Certamente que não. Nós temos uma história contigo. Foi exatamente essa a oração de Josafá. Josafá não estava colocando Deus na parede. Ele só estava dizendo para Deus a verdade dos fatos. Nós temos uma história contigo, Senhor. E conosco, gente, não é diferente. Ainda que não sejamos nada parecidos com o que Deus sonhou que nós fôssemos, nós somos o seu povo, nós somos seus filhos, nós temos o sangue de Jesus sobre nós. Nós temos uma história com Deus. E não é uma historinha qualquer, não, é uma história que envolve sofrimento, sangue e morte, a morte de Jesus por nós. Não podemos, portanto, deixar o medo nos destruir. A gente tem que usar o medo para nos levar à presença de Deus, onde nós podemos encontrar paz, libertação, estabilidade emocional, poder e vitória. O medo não deve nos motivar a outra coisa senão a irmos à presença de Deus para recebermos dele a coragem necessária para nos mantermos em pé. E coragem não é a ausência de medo, não, é a superação dele. O medo motivou Josafá a algo extremamente positivo e abençoador. O motivou a ir à presença de Deus. É assim que deve ser na vida de quem crê em Jesus. O poder que a gente precisa, a gente já tem, que é o nosso relacionamento com Deus. Todos nós já usamos algum contato que temos para conseguirmos alguma coisa, o tal do QI, o quem indica, não é verdade? Um dos profissionais mais bem pagos no mundo é aquele que tem muitos relacionamentos, muitos contatos, é aquela pessoa que consegue o que a gente precisa porque conhece uma porção de pessoas em diferentes áreas, em diferentes segmentos.
Nós podemos não ser essa pessoa, mas temos uma relação muito íntima com alguém que tem todos os contatos. Deus pode conseguir para nós o que for preciso, porque nós temos uma história com Ele. Além disso, Ele nos fez promessas, gente. E Deus não faz promessas que não possa ou não vá cumprir. Ele as cumpre todas. Josafá sabia disso. Ele sabia também que a cura para a nação, isso é, a solução para aquele problema, dependia de uma humilhação e de um posicionamento por parte dele e do povo. Algo que Deus havia falado com Salomão no capítulo 7 desse mesmo livro, versículo 14, quando Deus diz para Salomão o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra, resolverei o seu problema. Josafá proclama um jejum em todo Judá, ora com o povo, e depois de colocar tudo diante de Deus, aguarda o que Deus tinha a dizer a respeito de tudo aquilo. Para usar a expressão bíblica, Josafá disse no verso 12 o seguinte: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. É a mesma fala do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro não vem dos montes, gente. O socorro vem do Senhor, que é infinitamente maior e mais poderoso do que qualquer exército, do que qualquer situação, do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade que possamos ter que enfrentar. Essa batalha que você está enfrentando, você não tem como vencê-la. Por isso, Deus está tomando o seu lugar nela. Essa batalha agora é do Senhor. Ele é que vai derrotar os inimigos diante dos seus olhos, sem que você precise fazer alguma coisa. Você vai obter uma vitória na sua vida dada por Deus, de mão beijada, como a gente costuma dizer, porque essa luta que você não consegue vencer, esse inimigo que é grande demais para você, Deus vai enfrentar por você. Deus vai deixar você maravilhada com o que Ele vai fazer. E você vai ficar olhando, porque na verdade você não sabe o que fazer, não tem o que fazer. É só esperar, aguardar no Senhor a sua vitória, a sua bênção, o seu livramento, tudo aquilo que você precisa nesse momento de luta pesada que você está enfrentando. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Toma essa palavra para você, aproprie-se dela, diga para você, faça uma oração como Josafá fez, traga Deus para dentro da sua história, ainda que você tenha uma história curta com Deus, ainda que ela seja breve, ainda que ela seja nova, traga Deus para dentro da sua história, fale com Ele: Deus, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me pôs de frente contigo, não tem outro Deus a quem eu possa recorrer. O Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha torre forte, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Vem para a minha vida, ó Deus, derrota esse inimigo que eu estou enfrentando agora, essa enfermidade, ó Deus, essa situação financeira desequilibrada, ó Deus, esse problema emocional, eu não consigo resolver uma situação, eu preciso resolvê-la, não tenho coragem de falar com fulano, com ciclano, não sei o que fazer, Deus, tenho medo. Deus vai ouvir a tua oração, como já ouviu, através dessa palavra. E Ele está dizendo para você hoje: essa batalha é minha, eu vou lutá-la por você. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.